Com uma gripe, estou mesmo a me recuperar, mas graças a Deus estou aqui para poder compartilhar a palavra. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa mãe, missionária Edna, pela vida de toda a liderança da igreja, por mais uma vez me dar a oportunidade de poder ser útil para o Senhor nesta noite. Amém. Louvado seja Deus. Igreja, eu quero trazer nesta noite um ensino que com certeza vai abençoar vidas aqui. Amém? O meu tema para esta noite é chaves para desenvolver o ministério da intercessão. Chaves para desenvolver o ministério da intercessão. Chaves para desenvolver o ministério da intercessão. Amém? Irmãos, nós estamos num ano de missões, num ano em que todos nós precisamos despertar para compreender o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas através desse ano. Estamos num ano em que todos nós precisamos estar atentos para entender por que razão nós estamos a viver essa palavra, por que razão essa palavra foi liberada sobre as nossas vidas. Amém? E o tema que eu trago hoje é um tema que está diretamente ligado à nossa missão. A missão que cada um de nós tem como filho de Deus. Amém? Eu quero aqui primeiro trazer assim de forma clara uma passagem que vai servir, na verdade, de base para muitos pontos que vamos aqui ler. Abra comigo sua Bíblia, 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A seguir, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Aleluia. Inclina sua cabeça, vamos orar mais uma vez pela palavra. Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos acesso à sua palavra. Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos, Senhor, e declaramos nossas mentes, nossas vidas abertas, de ter as férteis para essa palavra. Nós cancelamos todo o espírito de distração e todos os planos contrários para que essa palavra venha a cumprir os seus propósitos na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Chaves para desenvolver o ministério da intercessão. Amém? Irmãos, de forma introdutória, quando nós falamos de ministério, estamos falando nada mais, nada menos que trabalho. Amém? Ministros, na verdade, eram os remadores na altura. Tinham esse nome de ministros, aqueles que se dedicavam ao trabalho de remar, usando barcos como meio de transporte. E é de lá onde surge esse nome ministro. E ministério é mesmo trabalho. Amém? Então, quando falamos de ministério da intercessão, eu estou mesmo a querer dizer do ministério, ou seja, o trabalho da intercessão. Aleluia! E o que é intercessão? Intercessão, de forma simplificada, é nada mais, nada menos que se colocar na brecha diante de Deus para orar a favor de alguém. Amém? Se colocar na brecha diante de Deus para orar a favor de alguém. Amém? Ou por outra, nós podemos também entender como se colocar no lugar de alguém diante de Deus para clamar a Deus a favor dessa mesma pessoa. Amém? Esse é o ministério de intercessão. Na Bíblia, nós compreendemos que o ministério da intercessão ele é revelado como o ministério do Espírito Santo. Amém? Essa na verdade é um dos primeiros pontos muito fundamentais que vão nos ajudar a caminharmos nessa mensagem. O ministério da intercessão é um ministério que é exercido pelo próprio Espírito Santo. Amém? Por essa razão, muitas vezes, você pode entrar na sua campanha de oração, você pode entrar no seu programa de oração e jejum, ou simplesmente oração, enquanto você estiver lá a orar, talvez por um ponto que
são pessoais, não tem nada a ver com ninguém, é só mesmo você, mas de repente o Espírito de Deus pode começar a trabalhar em você. Trabalhar em você, te impulsionando a orar por uma certa pessoa. Quantos já sentiram isso aqui alguma vez? Amém. Louvado seja Deus. Muitas vezes isso acontece. Não é o seu plano orar por aquela pessoa. Não faz parte, você nem planeou aquilo. Mas simplesmente você percebe o Espírito de Deus te impulsionando para você orar por aquela pessoa. Isto porque o próprio Espírito Santo, ele exerce o ministério de intercessão através de nós. Amém? Este é o primeiro ponto muito fundamental sobre o ministério da intercessão. O segundo ponto muito fundamental é, na verdade, também compreender que todos nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de exercer o ministério de intercessão, ainda que não seja por algum impulso do Espírito Santo. Aleluia! É aqui, na verdade, que mais se espelha o meu tema de hoje. Muitas vezes, alguns de nós pensamos que nós simplesmente vamos ter que interceder simplesmente em ocasiões como estas, onde o Espírito de Deus nos impulsiona a orar por alguém. Mas, na verdade, como aqui nós vamos ler e compreender ao longo dessa mensagem, nós vamos compreender que, na verdade, todo cristão, todo filho de Deus, deve compreender que intercessão é uma responsabilidade sua. Aleluia! Quando nós compreendemos isso, nós não esperamos o Espírito Santo nos impulsionar. Nós simplesmente começamos a nos alinhar com aquela que é a própria vontade perfeita de Deus, intercedendo pelas pessoas. Aleluia! Então, irmãos, conhecendo essas duas verdades fundamentais, eu quero aqui correr, porque eu disse que é uma mensagem mesmo bem resumida, por causa do tempo, vamos levar mais tempo a orar, talvez. Eu quero aqui começar a deixar as chaves para desenvolver em nós o ministério de intercessão. Amém? Mas, antes mesmo disso, todos nós precisamos compreender que ministério de intercessão é um ministério que é muito importante para nós. É um ministério, é um trabalho que é muito importante para todo aquele que é cristão, seja você servo ou não, seja você recém-convertido ou não, todo filho de Deus deve compreender que o ministério da intercessão é muito, mas muito importante, porque é o meio através do qual Deus concede a nós a capacidade, o poder e a autoridade de impulsionar o mundo ao nosso redor. Aleluia! Todos nós não fomos simplesmente tirados das trevas para simplesmente ficar e deixar a vida nos levar, como dizem. Todos nós precisamos compreender que Deus quer, através de nós, transformar pessoas. Deus quer, através de nós, transformar o mundo ao nosso redor. Por essa razão, as palavras de Jesus foram muito claras. Vocês são o sal dessa terra. Vocês são a luz desse mundo. Sempre que nós estamos diante de algo, vamos lá, de uma refeição, nós compreendemos que o sal tem a capacidade de ditar o sabor. Sempre que estivermos em um lugar onde há trevas, nós compreendemos que a luz tem a capacidade de fazer com que aquele lugar não permaneça mais nas trevas. Essa é a responsabilidade de todos nós como filhos de Deus. Impulsionar o mundo ao nosso redor. Trazer o reino de Deus para que ele seja conhecido pelo mundo. Aleluia! A primeira chave, então, para desenvolver o ministério da intercessão em nós, a primeira chave é entender que o ministério da intercessão é uma responsabilidade que Deus deu a você. Entenda que o ministério da intercessão é uma responsabilidade que Deus deu a você. Irmãos, peço que volte a colocar na tela 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Se puderem trazer uma versão diferente como NVI, agradecia, se possível. Amém. É exatamente essa versão que eu queria, aliás. Ok. Diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, diga comigo, antes de tudo, peço que se façam súplicas e o que, igreja? Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens.
Esta é uma instrução clara que ele deixa, que Paulo está aqui a deixar para o seu servo, que é Timóteo, para o seu discípulo, que é Timóteo. Antes de tudo. Ou seja, Paulo está aqui a procurar destacar que isto é uma coisa muito fundamental, que isto é uma coisa muito importante. Amém? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões. Paulo, na verdade, está aqui a falar de diferentes tipos de orações, mas como eu disse no princípio, meu tema é me focar na intercessão. Amém? Todos nós precisamos compreender que interceder deve estar acima das nossas próprias vontades. Aleluia! Interceder por pessoas deve estar acima de apenas uma revelação divina. Interceder por pessoas precisa ser compreendido por nós como filhos de Deus como uma responsabilidade, como um dever que todos nós na terra temos. Aleluia! O mundo está como está hoje, por algum momento, por causa de certas profecias se cumprirem, mas também existem muitas coisas que estão como estão, simplesmente pela ausência ou ineficácia de pessoas intercessoras. Todos nós precisamos parar e começar a entender que interceder, carregar o ministério da intercessão, não é uma atividade para um grupo específico de uma igreja, não é uma atividade para um pastor, não é uma atividade para um pai, mas é uma atividade de todos aqueles que são filhos de Deus. Aleluia! A segunda chave, compreenda que o ministério de intercessão deve ser exercido com disciplina. Irmãos, por favor, coloquem na tela Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Neste trecho, irmãos, nós compreendemos que aqui estão a nos dar a entender que não é algo que nós fazemos ocasionalmente, não é algo que nós fazemos de vez em quando. A mensagem é clara ao dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões. Aleluia! Com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Todos nós precisamos compreender que o ministério de intercessão é um ministério que requer de nós disciplina. Aleluia! Você não intercede por alguém simplesmente porque você recebeu um presente daquela pessoa. Você não intercede por alguém simplesmente porque você acha que naquele dia apenas deve orar e acabou. Você precisa compreender que o ministério de intercessão é um ministério que envolve disciplina. É um ministério que envolve perseverança. Perseverança é uma qualidade daqueles que lutam, daqueles que persistem, daqueles que investem seus esforços ao encontro daquilo que querem, sem desanimarem. Aleluia! Todos nós precisamos compreender que se você deixar se mover, se você quiser ser um cristão movido pela motivação, você simplesmente não vai longe na vida. Amém? Se você for um cristão que simplesmente faz as coisas por causa de um culto que você foi muito impactado, e é somente naquele momento você pega aquilo como uma motivação e não como algo que vai servir de base para ti, você não vai conseguir chegar longe. O que eu estou a querer dizer com isso? Eu estou a querer dizer que você precisa compreender que há coisas que você vai precisar fazer independentemente das suas vontades. Quer você queira ou não. Quer você esteja bem ou não. Não importa se você é obreiro, não importa o tipo de marido que você tem, não importa os problemas do ministério que você tem, não importa as dificuldades do seu chefe, o seu líder, da pessoa que precisa ser levada a Deus através de você, você precisa compreender que você deve fazer isso, porque isso é uma responsabilidade que deve ser feita com disciplina. Verdadeiros intercessores
não param de orar por pessoas por causa das qualidades daquela pessoa. Verdadeiros intercessores, eles continuam orando pelas pessoas porque eles compreenderam que eles têm a responsabilidade de orar por pessoas. É por essa razão que muitos de nós estamos, na verdade, a viver num tempo onde nós vemos muitos crentes frustrados, muitos crentes que ao invés de serem pessoas que mais deveriam revelar paciência, que mais deveriam revelar amor e persistência, são as pessoas que aparentemente são as mais fracas. Facilmente param, facilmente se aborrecem, facilmente desistem. Por quê? Porque essas pessoas viveram num tempo onde para que elas pudessem correr, para que elas pudessem viver o pico como cristão, era necessário uma imposição de mãos num culto. Era necessário uma profecia para ele cair, gritar e manifestar de alguma forma para despertar e começar a correr. Ei, não importa qual foi a última vez que você foi imposto às mãos por um homem de Deus, você precisa compreender que a tua vida como cristão precisa de disciplina. Todas as pessoas que caminham com base em motivação, você percebe que são crentes que o nível de honra que tem pelos seus líderes, ao longo do tempo vai variando, vai mudando e vai caindo. Por quê? Porque essas pessoas não compreenderam que, na verdade, as coisas de Deus, a obra do Senhor, precisa ser levada com disciplina e não simplesmente com base nos seus sentimentos. A terceira chave que eu quero aqui trazer é que o exercício do ministério da intercessão, ele precisa de um coração que se compadece com o sofrimento das pessoas. Irmãos, peço que encontrem o livro de Hebreus 4, versículo 15. Tenha um coração que se compadece com o sofrimento das pessoas. Irmãos, nós estamos a viver num tempo onde há uma tendência muito grande de crentes serem pessoas insensíveis. Aleluia. De crentes serem pessoas egoístas. De crentes serem pessoas que simplesmente param para dizer: fulano está a sofrer porque não está a crer como deveria e acabou. Salvação individual. As pessoas, na verdade, estão a ter essa tendência, na verdade, porque algo está a faltar nessas pessoas. E algo que está a faltar, essa coisa que está a faltar, é uma coisa muito, mas muito fundamental. Aliás, é uma coisa que realmente determina se há ou não a presença de Deus numa pessoa. Amém? Vejam só, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. A Bíblia aqui estamos a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, apesar de ter passado por tudo que nós passamos, pelas tentações que nós passamos, ainda assim, Ele é um sacerdote que se compadece de nós. Aleluia. Diga para o seu vizinho, desenvolva um coração que se compadece com o sofrimento das pessoas. Sabe, todos nós precisamos desenvolver em nós um coração que se entristece quando pessoas não são salvas. Um coração que se entristece quando vemos pessoas sendo enganadas, seguindo caminhos contrários aos caminhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que realmente compreenderam, aqueles que realmente querem ter uma vida de profunda comunhão com Deus, eles aprendem a se compadecer com o sofrimento das pessoas. Aleluia! Estamos num momento que você consegue ficar ao lado de alguém que você sabe que ele não é crente, que você sabe que ele nem sequer tem uma igreja, e você simplesmente está aí, sequer procurou fazer um simples convite para essa pessoa ir pelo menos à sua igreja. Por que isso está a acontecer? Porque, na verdade, muitos de nós estamos nos desligando daquela que é a nossa verdadeira natureza como filhos de Deus. Deus quer que você se compadeça com o sofrimento das outras pessoas. Deus quer que você chore por causa de ver almas perdidas. Deus quer que você chore ao ver pessoas sendo manipuladas por Satanás. O próprio Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tenhasse a vida
eterna. Por quê? Porque ele tinha um coração que se compadecia com as outras pessoas. Amém? Toda vez que você olha para o seu irmão que não está no nível que você gostaria que ele estivesse, você precisa se compadecer dessa pessoa. Se você olha para um irmão que ainda não tem uma vida de oração ideal, uma vida de oração eficaz, você precisa se compadecer e começar a procurar ajudar esse irmão a crescer. Aleluia! Chaves como estas, coisas como essas, quando são implementadas, nós começamos, na verdade, a experimentar a perfeita vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia! A quinta chave, aliás, a quarta chave, tenha persistência e ousadia no ministério da intercessão. Tenha persistência e ousadia no ministério da intercessão. Colossenses 4, versículo 12. Colossenses 4, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. Ele está sempre fazendo o que, igreja? Batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Mais uma vez, aqui a Bíblia está nos trazer alguém que revela ser um intercessor. Alguém que a Bíblia deixa claro que está sempre batalhando por vocês em oração. Aleluia! Tenha persistência na oração. Irmão Mateus, por que razão persistência? Persistência porque na intercessão as coisas não vão acontecer de imediato. Amém? Na intercessão, você não vai ver pessoas mudando de imediato. Na intercessão, você não vai ver pessoas sendo salvas de imediato. Você precisa se colocar na brecha, você precisa se colocar numa constância de intercessão por essa pessoa até que os resultados venham se manifestar. A oração da intercessão é uma das orações que ela é feita, que ela pode ser feita de forma repetitiva, que ela pode ser feita como uma súplica diante do Senhor. Por essa razão, todos nós precisamos compreender que nós precisamos ser perseverantes na intercessão. Aleluia! Irmãos, este é um ano de missões. Eu quero acreditar que talvez, se você está aqui se conectando com essa palavra nesse ano, talvez você esse ano já tenha alguém que você escolheu, alguém que Deus talvez te tocou, que você decidiu escolher para ser a pessoa pela qual você vai interceder ou vai procurar levar essa pessoa para Cristo. E eu quero dizer para você nessa noite que você precisa continuar orando, ainda que os resultados não apareçam. Você precisa continuar orando por essa pessoa, ainda que pareça que nada está a acontecer. Você precisa de continuar orando. Epáfras, ele estava batalhando, sempre batalhando. Ele é claro, a Bíblia é clara aqui, sempre batalhando por todos vocês. Sempre batalhando. Isso revela uma persistência, isso revela uma disciplina, isso revela alguém que compreendeu, na verdade, o papel e a importância do ministério da intercessão em sua vida. Aleluia! Última chave. Jó 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha perdido antes. Última chave. O exercício do ministério da intercessão vai atrair favor e prosperidade para você. Aleluia! Há muitas pessoas que permanecem no sofrimento simplesmente porque ainda não compreenderam que há uma responsabilidade que devem assumir, que ainda não procuraram assumir. Quando Jó intercede pelos seus amigos, a Bíblia diz aqui no final que o Senhor trouxe restauração
e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Veja só, depois que Jó orou pelos seus amigos. Quem foram os amigos de Jó? Foram pessoas que não estavam a compreender o que Jó estava a passar. Foram pessoas que vinham dizendo que Jó havia cometido um erro muito grave perante a Deus. Mas Jó, no final da sua história, a história é muito longa, Jó decide fazer uma coisa, decide interceder, decide orar pelos seus amigos. E depois disso, a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo que ele havia perdido. Aleluia! Quantos querem desenvolver o ministério da intercessão aqui? Igreja, o mundo precisa de nós. O mundo precisa de pessoas que vão se dedicar àquilo que Deus quer fazer nesses últimos tempos. Aleluia! Muitos crentes correm para serem homens de altar, correm para serem pregadores, correm para muitas outras coisas, mas poucos homens correm para serem grandes homens ou mulheres de oração. Para ser uma mulher de oração, você não precisa de ter uma voz bonita. Para ser um homem de oração, você não precisa de ter um terno, fato e gravata. Você precisa apenas de uma coisa: conhecer a Deus, se conectar com Ele, se fechar no seu quarto e deixar Deus impactar o mundo inteiro através de você. Aleluia! Essa é a escolha que muitos até hoje não estão a fazer. Por quê? Porque muitos querem simplesmente destaque. Há muitos pregadores, há muita gente pregando e falando da palavra hoje em dia, mas acreditem, há poucos homens de oração. Quantos querem serem homens de oração nesta noite aqui? Quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Nós queremos orar nesta noite. Alguém foi abençoado aqui? Louvado seja Deus. O ministério da intercessão é uma responsabilidade. O ministério da intercessão é algo que nós devemos exercer porque é uma missão de Deus para nós. Aleluia. Aí onde você está nessa noite, feche os seus olhos e medite nessa palavra. Talvez há vezes que Deus tentou te acordar para você orar por alguém e você não fez isso. Talvez você tenha estado durante muito tempo sendo impulsionado a orar a favor de alguém, a orar a favor talvez de muitas outras pessoas, mas você simplesmente não tem obedecido a essa instrução. Peça perdão a Deus nesta noite. Comece a orar e diga: Pai, me perdoe por todas as vezes que eu não assumi a minha responsabilidade como intercessor. Peça perdão ao Senhor nessa noite, diga: Pai, me perdoa por todas as vezes que eu não fui intercessor da minha igreja, que eu não fui intercessor do ministério, do departamento onde eu sirvo. Diga: Pai, me perdoe todas as vezes que eu não fui intercessor da minha família. Diga: Pai, me perdoe todas as vezes que eu não fui intercessor do meu pastor. Comece a orar nesta noite em nome de Jesus. Ore nesta noite em nome de Jesus. Diga: Pai, me perdoe por todas as vezes que eu não fui intercessor da minha esposa. Ora nesta noite em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor nesta noite. Peça perdão por todas as vezes que você negligenciou a sua missão. Todas as vezes que você deixou de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Diga: Pai, me perdoa. Diga: Pai, me perdoa, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu não me levantei para interceder pelas pessoas que o Senhor me tocou para interceder. Diga: Pai, me perdoe por todas as vezes que eu deixei estar, ignorei pontos que eu deveria levar em oração para Ti, pontos que eu deveria parar e priorizar para levar para Ti. Diga: Pai, me perdoe todas as vezes que eu não fiz isso, Senhor. Nesta noite eu me arrependo. Nesta noite eu saio desse nível. Nessa noite eu compreendi a Sua verdade em nome de Jesus. Vai orando nesta noite em nome de Jesus. Vai orando nesta noite em nome de Jesus. Comece a clamar a Ele, comece a clamar a Ele. Diga: Pai, Pai, ajuda-me, ajuda-me. Ajude-me a ser um grande homem, uma grande mulher de oração. Eleve a sua voz de oração nesta noite. Diga: Pai, ajuda-me a ser um grande homem de oração. Diga: Pai, ajuda-me a ser um grande homem de oração. Diga: Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça através de oração.
Diga, Pai, ajuda-me. Diga, Pai, levanta-me nesta noite para ser um homem de oração. Diga, Pai, levanta-me nesta noite para ser um homem que vai fechar a porta do quarto para ter intimidade contigo. Diga, Pai, nesta noite eu decido ser um grande homem de oração. Diga, nesta noite eu decido ser uma grande mulher de oração. Eleva a sua voz nessa noite e clama diante dele nesta noite. Eleva a sua voz e clama diante dele nesta noite. Diga, Pai, ajuda-me a me tornar esse homem. Diga, Pai, ajuda-me a me tornar esse homem. Um homem que o Senhor vai contar com ele. Um homem que o Senhor vai contar com ele para poder cumprir suas agendas nessa terra. Um homem que o Senhor vai poder contar com ele para poder cumprir com os teus propósitos nesses dias. Diga, Pai, ajuda-me, Senhor, a ser essa pessoa. A ser essa pessoa. Essa pessoa que será sua verdadeira companheira. Essa pessoa que não te aproxima simplesmente para pedidos pessoais, mas uma pessoa que te aproxima para interceder, para orar, para manifestar o teu reino na vida das pessoas. Diga, oh Pai, me levanta, Senhor, nesta noite. Pai, me levanta, Senhor, nesta noite. Pai, me levanta, Senhor, nesta noite. Oh, Adonai, nós clamamos, Senhor, nesta noite. Pai, levanta, Senhor, nesta noite homens e mulheres de oração neste lugar. Pai, levanta-os nessa noite para níveis maiores de oração. Para níveis maiores de oração. Pai, que o nível, Senhor, de oração que nós temos seja impulsionado em nome de Jesus. Que nós possamos alcançar níveis mais altos. Que as nossas orações possam alcançar níveis mais altos. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos, Senhor, e clamamos, Senhor, para Ti nesta noite. Pai, venha nos ajudar. Venha nos ajudar a sermos esse homem. Pai, venha nos ajudar a chegarmos no nível que Epáfras chegou. Pai, venha nos ajudar a chegar no nível, Senhor, a compreender aquilo que Timóteo compreendeu. Pai, venha nos ajudar a entender aquilo que os seus servos, que a sua igreja primitiva entendeu. Pai, levanta-nos nessa noite. Pai, levanta-nos nessa noite. Pai, levanta-nos nessa noite para podermos exercer com autoridade, para podermos exercer com domínio, para podermos exercer com sabedoria o ministério de intercessão que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos confiou. Continue a orar nesta noite em nome de Jesus. Continue a orar nesta noite em nome de Jesus. Ora e diga todo sentimento de egoísmo, todo sentimento que combate a minha vida de intercessão. Diga, nesta noite eu estou a rejeitar. Diga, nesta noite eu estou a rejeitar. Diga, tudo aquilo que me impede de exercer o ministério de intercessão, nesta noite eu rejeito. Nesta noite eu rejeito. Diga, não importa se são mágoas passadas, não importa se são amarguras passadas, não importa se foram pessoas que me feriram. Diga, nesta noite eu me liberto. Nesta noite eu me liberto para começar a experimentar uma nova atmosfera, uma nova dimensão, uma nova dimensão. Ora, nesta noite em nome de Jesus. Ora, nesta noite em nome de Jesus. Decida abandonar tudo aquilo que antes te impedia de orar, tudo aquilo que antes te impedia de ser uma grande mulher de oração, tudo aquilo que antes te impedia de ser um grande homem de oração. Talvez foram mágoas do seu passado, talvez foram pessoas que lhe decepcionaram. Nessa noite se levante. Nessa noite ignore pessoas, nessa noite ignore coisas, nessa noite ignore sentimentos para simplesmente obedecer a voz de Deus para a sua vida, a voz de Deus para a sua vida, a voz de Deus para a sua vida, a voz de Deus para a sua vida. Há um homem em ti que Deus quer levantar, há uma mulher em ti que Deus quer levantar. Eleva-se nessa noite em nome de Jesus. Eleva-se nessa noite em nome de Jesus. Diga, Pai, eu estou a quebrar agora todas as barreiras que antes me impediam de exercer o ministério de intercessão. Diga, Pai, eu estou a quebrar todas as barreiras que antes me impediam de exercer o ministério da intercessão. Diga, Pai, eu me levanto para batalhar em oração. Eu me levanto para batalhar em oração. Ora, nesta noite, em nome de Jesus. Diga, Pai, eu me levanto para batalhar em oração. Eu me levanto para batalhar em oração. Meus sentimentos não podem impedir as minhas batalhas. Meus sentimentos não podem impedir as minhas batalhas. Homens ou mulheres não podem impedir as minhas batalhas. Diga, nesta noite eu me levanto em nome de Jesus. Nesta noite eu me levanto em nome de Jesus. Oh, Senhor, nesta noite nós nos levantamos, Adonai. Pai, nós declaramos destruído. Pai, nós declaramos cancelado tudo aquilo que combate a nossa vida de intercessão, o nosso ministério de intercessão. Pai, nós levantamos, Senhor, para clamar, para orar como nunca antes, para batalhar como nunca antes, a favor do Teu reino, a favor da Tua vontade, a favor da manifestação da Tua vontade nestes dias. Oh, em nome de Jesus. Continue orando nesta noite. Continue orando nesta noite, diga, Pai,
venha incendiar o meu coração com teu fogo. Diga, Pai, venha me incendiar o meu coração com teu fogo. Diga, Pai, eu não quero ser um crente insensível. Eu não quero ser um crente que não se compadece com o sofrimento das pessoas. Diga, Pai, eu quero ter um coração incendiado com seu fogo. Um coração que vai chorar por almas. Um coração que vai clamar por almas. Um coração que vai chorar por almas. Um coração que vai chorar. Um coração que vai clamar para que o Evangelho seja anunciado, para que almas sejam minhas. Vai, ora nesta noite em nome de Jesus. Entre em batalha nessa noite em nome de Jesus. Diga, Pai, venha incendiar o meu coração nesta noite. Diga, Pai, venha incendiar o meu coração nessa noite. Diga, Pai, venha incendiar os meus desejos. Diga, nessa noite os meus desejos, eles mudam de fogo em nome de Jesus. Eles mudam de fogo em nome de Jesus. Diga, Pai, incendeia o meu coração. Incendeia o meu coração. Eu quero ter um coração que vai se compadecer. Eu quero ter um coração que vai se compadecer com o sofrimento das outras pessoas. Sejam elas santas ou não. Sejam elas crentes ou não. Diga, Pai, eu quero o Senhor que derrame o seu fogo sobre o meu coração nesta noite. Diga, Pai, derrama o seu fogo sobre a minha vida nesta noite. Pois eu quero viver incendiada por Ti. Eu quero viver incendiada por Ti. Oh, diga, Pai, incendeia-me, 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 até que os meus sentimentos percam o seu poder para a sua vontade reinar. Diga, Pai, me incendeia, até que os meus sentimentos percam o seu poder para a tua vontade reinar. Diga, Pai, venha me incendiar, até que os meus sentimentos de ódio, até que os meus sentimentos de amargura deixem-me, para que a sua vontade possa reinar, para que a sua vontade possa reinar. Diga, Pai, firma-me, Senhor. Diga, Pai, firma-me no teu fogo. Diga, Pai, firma-me no teu fogo. Diga, Pai, firma-me no teu fogo. Eu não quero ser um crente que oscila. Eu quero ser um crente que permanece crescendo de glória em glória, de graça em graça, de nível em nível. Diga, Pai, que na minha vida de oração não seja encontrado nada em falta. Que na minha vida de oração não seja encontrado nada em falta. Diga, eu me levanto nesta noite. Eu me levanto para assumir a minha responsabilidade. Oh, ora igreja, ora igreja, ora igreja. Oh, racrasata, ragrosa. Oh, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Adonai. Pai, nós declaramos, Senhor, novos níveis de fogo, novos níveis do poder de Deus sobre os nossos corações. Adonai, venha derramar o seu fogo. Adonai, venha derramar o seu fogo sobre os nossos corações. Pai, declaramos corações incendiados por almas, corações sedentos por almas, corações sedentos por ver pessoas sendo salvas, ver pessoas sendo alcançadas pela tua obra, porque esse foi o teu maior propósito ao morrer por nós, porque esse foi o teu maior propósito ao morrer por nós. Oh, Senhor, venha incendiar os nossos corações, venha incendiar os nossos corações, de modo que a sua palavra seja acima das nossas vontades, acima dos nossos sentimentos, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Oh, Senhor, venha incendiar nesta noite. Venha incendiar nesta noite. Continue orando nesta noite. Diga, Pai, produz em mim ousadia, produz em mim perseverança. Diga, Pai, eu quero, Senhor, continuar a te servir. Eu quero, Senhor, orar. Eu quero ser uma mulher de oração, um homem de oração, que vai orar com perseverança, que vai orar com persistência. Diga, Pai, eu declaro nesta noite que circunstâncias não vão me parar. Diga, Pai, eu declaro nesta noite que nenhuma fase vai me fazer parar de orar. Nenhuma fase vai fazer eu parar de interceder. Nada nesta noite vai poder fazer com que eu pare de orar, com que eu pare de interceder, porque nessa noite eu me levanto como alguém persistente, como um intercessor, como uma intercessora persistente, persistente. Diga, ocasiões não vão me fazer parar. Diga, nada vai me fazer parar. Diga, eu não sou travado em nome de Jesus. Eu não sou travado em nome de Jesus. Diga, o fogo de Deus está em mim, me impulsionando para me alinhar com as coisas de Deus. Diga, o fogo de Deus está em mim, me impulsionando para que eu possa orar a favor da manifestação do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus. Oh, racrazafratarabrosa. Oh, Senhor, nós declaramos nessa noite homens e mulheres sendo levantados neste lugar, homens e mulheres se levantando para um nível de intercessores persistentes, de intercessores perseverantes, de intercessores corajosos, de intercessores audazes, aqueles que não vão parar por causa de pessoas, aqueles que não vão parar por causa de sentimentos, aqueles que não vão parar por causa de retaliações, aqueles que não vão parar por causa de nada, porque a sua palavra será mais firme, porque a sua palavra é mais firme, porque a sua palavra é mais firme, porque a sua palavra é mais firme. Nós declaramos que sentimentos vão, mas sua palavra permanece em nossas vidas. Nós declaramos que mágoas vão, mas sua palavra permanece em nossas vidas, firmada e cravada nos nossos corações, firmada e cravada dos nossos corações, para a manifestação do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome, no poder do nome de Jesus.
Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Continue orando nesta noite em nome de Jesus. Continue orando nesta noite. Ore nesta noite pelo seu ambiente. Ore nesta noite pelo seu ambiente de trabalho e pelo seu ambiente de amizades. Amém? Nesse mês, é um mês que nós estamos a nos dedicar a orar pelos nossos amigos e colegas. Amém? Eu quero que você apresente o teu ambiente de trabalho. Eu quero que você apresente as suas amizades diante do Senhor nesta noite. Simplesmente ore e diga: Pai, manifesta o seu poder. Manifesta o seu poder na vida dos meus colegas, na vida dos meus amigos. Nenhuma pessoa cruza o caminho contigo por acaso. Nenhuma pessoa está todos os dias das 7 às 15 trabalhando contigo por acaso. Alguma coisa Deus quer fazer através de você. Vai diante dele nesta noite, apresente. Diga: Pai, venha derramar o seu fogo sobre o meu ambiente de trabalho. Venha derramar o seu fogo sobre minhas amizades. Diga: Pai, venha derramar o seu fogo, Senhor. Diga: Pai, me ajude a encontrar estratégias. Me ajude a encontrar espaço para levar os meus colegas para Cristo. Diga: Pai, me dê sabedoria para conseguir converter os meus chefes, para conseguir converter os meus superiores. Diga: Pai, me ajude a falar. Diga: Pai, me ajude a falar. Me ajude a convencer. Me ajude a trazer eles para Cristo. Diga: Pai, me ajude, Senhor, a poder manifestar o teu reino, a poder levar a sua salvação para aqueles que estão precisando. Diga: Pai, ajuda-me, Senhor. Diga: Pai, ajuda-me, Senhor. Diga: Pai, eu te entrego, Senhor, todo o meu ambiente de trabalho. Eu te entrego todos os meus superiores. Diga: Pai, por favor, venha me ajudar. Venha me unir nesta noite. Venha me capacitar nesta noite com estratégias, com técnicas. Diga: Pai, venha me munir. Venha me capacitar nesta noite com estratégias para que eu possa ganhar os meus colegas para Cristo, para que eu possa ganhar os meus amigos para Cristo. Diga: Pai, eu sei que ninguém está na minha vida por acaso. Eu sei que ninguém cruzou o caminho comigo por acaso. Eu sei que é algo que o Senhor quer fazer. Eu sei que é algo que o Senhor quer fazer. Eu sei que é algo que o Senhor quer fazer. Profetiza nesta noite. Profetiza teus amigos para Jesus. Profetiza teus colegas para Jesus. Profetiza teus amigos para Jesus. Profetiza teus colegas para Jesus nesta noite. Oh, racrazanda grossa. Oh, resocataria grossa. Nós profetizamos colegas para Cristo, 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 em nome de Jesus. Nessa noite nós profetizamos, nessa noite nós profetizamos nossos amigos para Cristo, nossos amigos para Cristo, nossos amigos para Cristo. Oh, racrazafra carabrossa. Nós declaramos o Evangelho sendo recebido, o Evangelho sendo recebido, o Evangelho sendo recebido pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Declaramos corações sendo amolecidos para compreender o Evangelho, para receber o Evangelho, para aceitar o teu Evangelho, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Nós declaramos que o reino de Deus, nós declaramos o reino de Deus vence. Declaramos que o reino de Deus se manifesta sobre nosso ambiente do trabalho, sobre nossas amizades, sobre todo o nosso ciclo social. Nós declaramos fogo de Deus nesta noite. Nós declaramos fogo de Deus nesta noite. Nós declaramos fogo de Deus nesta noite. Oh, racrandaria grossa. Nós declaramos o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, tocando os nossos amigos, tocando os nossos colegas. Não importa onde eles estão agora, não importa o que eles estão a fazer agora, nós declaramos que a porta para a salvação deles está aberta agora em nome de Jesus. Está aberta agora em nome de Jesus. Está aberta agora em nome de Jesus. Nós declaramos que a porta para a salvação dos nossos amigos, para a salvação dos nossos colegas, está aberta agora. Está aberta agora. Está aberta agora. Está aberta agora. Profetizamos nossos amigos para Cristo. Profetizamos nossos colegas para Cristo nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora comigo mais uma vez nessa noite. Diga: Pai, eu te agradeço por o Senhor me dar uma missão de ser a luz para esse mundo, de ser o sal para esta terra. Diga: nesta noite eu profetizo a salvação dos meus colegas, a salvação dos meus amigos. Corações endurecidos
Corações que antes não criam na sua palavra. Eu declaro que pelo poder de Deus nesta noite, esses corações são amolecidos. Diga, eu declaro que eu carrego estratégias, eu carrego habilidades, eu carrego armas divinas para esvaziar o inferno e encher os céus. Diga, eu caminharei, eu viverei, levando sempre para Deus aqueles que devem ser levados. E através de mim, através da minha boca, através de tudo que eu faço, o reino de Deus continuará sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus, amém. Amados, sem levar mais tempo, quero entregar o espaço para o leite do culto para poder vir encerrar.